Fala galera, beleza? Deixa eu apresentar para vocês aqui o aplicativo que eu estou usando para fazer macro, tá? Ele é um aplicativo Windows, se chama EmulaGente, mas ele não serve para fazer macro para sistemas, jogos Windows não. Ele serve para fazer macro para jogos Android, tá? Como é que funciona? Esse sistema ele se conecta a um emulador, tá? Ele se conecta a um emulador. Dentro do Windows aqui você instala o emulador no Windows e o sistema através do Windows aqui ele se conecta a esse emulador e depois que ele está conectado no emulador, esse sistema ele consegue controlar o emulador, ele consegue ligar, desligar e você consegue criar macros, né? Você consegue criar cliques, adicionar deslizar, enfim, você consegue fazer umas rotinas, passos para você executar alguns comandos e ações, tá? E como é que ele funciona? Tem as duas principais telas desse sistema são automações e perfis, tá? Existem outras configurações aqui para você mudar temas, em inglês, tem canto para você botar suporte, enfim, tem outros menus aqui, mas o importante desse sistema é essas duas telinhas aqui, tá? A tela de perfis e a tela de automações. Automações é onde você vai criar as macros e as de perfis é onde você configura o emulador, tá? Então assim, um perfil é quando você configura um emulador. Você pode ter um perfil para um ou mais emuladores, tá? E você também pode ter um ou mais perfis para o mesmo emulador. Em outros vídeos eu vou entrar em mais detalhes sobre como é que funciona, tá? Nesse primeiro momento eu vou ensinar só como é que se conecta a um emulador, tá? A uma instância, para apresentar aqui como é que funciona o sistema. Eu vou usar o MumoPlay, tá? Um emulador MumoPlayer, mas poderia ser outro, como BlueStack, Nox, LD Player, tá? Eu estou usando aqui o MumoPlay, mas poderia ser outro, tá? Como é que funciona? Para adicionar um emulador aqui, para configurar um emulador no sistema, você vem aqui em novo perfil, ou aqui em cima, ou aqui nesse meio aqui. Quando não tem nenhum, você bota esse botão aqui, quando já tiver emulador adicionado, perfis adicionados, você vai vir nesse aqui de cima aqui, tá? Aqui no de cima aparecem essas duas opções, adicionar perfil de demonstração e perfil real, você vai adicionar o real, tá? Que você quer esse aqui é quando você quer só testar e ver como é que funciona a macro, e ele aparece o emulador de mentirinha, para você criar uma macro em cima do emulador de mentirinha, para ver como é que funciona. Tá, mas a gente vai fazer aqui o teste real mesmo, se conectando a um emulador real. Aparece essa telinha aqui, aí você tem duas formas de adicionar um emulador. Pode ser manual, digitando aqui o IP aqui e a porta do emulador, tá? Ou você bota aqui para buscar. O recomendado é usar essa função aqui de buscar automaticamente, tá? Para ele achar, para ele encontrar, o emulador precisa estar em execução, tá? Então você tem que rodar, botar o emulador para estar em execução. Se você quiser adicionar 1, 2, 3 emuladores, todos eles têm que estar em execução, tá? Você adiciona um a um. Você clica aqui em buscar emuladores. Ele vai buscar o emulador que está em execução no seu computador, ele já encontrou aqui. E aqui você pode botar a descrição que você quiser. Eu vou deixar esse Android Device mesmo, que é o mesmo nome do emulador, tá? Mas se você quisesse colocar aqui personagem principal, personagem secundário, a resolução, enfim, aqui você que define o que você quer botar para identificar o emulador, tá? Um ponto de atenção aqui, ó. Quando você adiciona um emulador, ele detecta automaticamente a resolução, tá? Então aqui no meu caso aqui ele está usando a resolução de 1600 por 900 pixels, né? Ele está no modo paisagem, tá? Você olhar aqui o emulador está deitado, né? Na orientação paisagem, ele não está naquele modo retrato que é como fosse o formato do Reels, né? Dos shorts lá quando você faz os vídeos lá em pé. Tá? Então ele está no modo deitado. Por que isso é importante? Quando eu for criar macro lá, eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas, assim, quando você cria um emulador, ter atenção a isso, tá? De preferência, tentar adicionar já no perfil que você vai usar a macro. Se você vai usar a macro, na maioria das vezes é modo paisagem, já deixa o celular
o celular não, né? O emulador no modo paisagem, já no perfil que você quer fazer as macros. Por quê? Porque quando você for fazer a macro e você trocar depois a resolução dessa instância, a macro não vai funcionar. Ela só funciona na resolução que você criou, tá? Então, esse é o primeiro bisuzinho que eu já passo para vocês já, que eu já penei com isso e eu para vocês não também não penar também com esse detalhe aí. Pronto, depois que você cria, ele fica aqui, ele mostra o IP aqui, a porta que está conectado, enfim, a resolução, tá? Você pode aqui editar novamente, redetectar a resolução se você mudar, né? Naquele coisinha que eu falei, você mudou a resolução para 900 por alguma coisa, aí você vai ver que a macro não vai funcionar, então você muda novamente, vem aqui, clica redetectar que ele vai voltar de novo para 1600, enfim, quiser excluir, tem essa pazinha de editar. Aí depois que você conecta ele, ó, você consegue ligar e desligar. Eu não vou usar essas funções aqui porque eu estou gravando o vídeo, eu não quero que ele que saia ali do OBS ali que está gravando, né? Mas você tem essa opção aqui. E tem essa opção de criar macro, tá? Já vem aqui para criar macro, você já vai direto para o construtor. Mas eu não vou usar aqui, que eu vou explicar como é que faz direto pela tela da automação ali, tá? Então assim, essa aqui pronto, é a tela que você adiciona e configura os perfis. Se você quisesse adicionar um novo perfil para esse mesmo emulador, tem como. Você viria novamente aqui, buscar emulador, vai aparecer aqui, você poderia colocar mais um perfil, né? Não é o recomendado. Né? O ideal é que você tenha um perfil para cada instância de execução. Se você tiver dois perfis para a mesma execução, o bizu é não executar a macro nesses dois perfis ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque senão você vai ter duas macros executando no mesmo emulador e isso aí vai acabar bugando, causando algum efeito inconveniente, aí um efeito colateral, tá? Então, assim, o ideal, se você tiver mais de um perfil, sempre executar uma macro apenas em um perfil por vez. Aqui em automações, depois que você está aqui depois que você cria o perfil, agora você consegue criar uma macro, tá? Como é que você cria uma macro aqui? Você vem aqui em nova automação, tá? Aqui em nova automação aparece essa janelinha aqui, deixa eu dar uma maximizada nela, e você vai ver que você não consegue fazer nada aqui nessa tela aqui, ó, tá? Você não consegue fazer nada até você vir aqui e selecionar exatamente o perfil que você adicionou lá. Então, se você tiver 6 emuladores, os 6 vão aparecer aqui. Tiver 3, tiver 4, tiver 5, enfim. Quantos emuladores você tiver, tá? Se tiver em execução, ele vai aparecer aqui para você selecionar. Como eu só tenho um, só vai ter esse aqui. Aí sim, depois que você seleciona, os botões são habilitados. Ó. Botão de adicionar ação, de testar macro. Fica com esse displayzinho aqui aceso aqui dizendo que está ao vivo. Então aqui ele começa a capturar, né, a tela, fica mostrando a tela aqui ao vivo do emulador. Tá? Deixa eu voltar lá para o emulador para vocês verem. Ó. Deixa eu mudar aqui o emulador. Sei lá, abrir aqui esse configurações. Deixa eu abrir aqui essa tela de configurações aqui. Pronto, ó, deixa eu mudar lá Ó, vocês veem que lá também mudou, entendeu? Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Ó, lá voltou para a tela principal novamente. Pronto. Aqui é onde a gente vai criar as máquinas e tudo, mas eu não vou falar nesse vídeo aqui como é que faz para criar máquina e tal. Aqui nesse primeiro vídeo é mais só para apresentar mesmo como é que o sistema funciona, tá? Ó, quando eu venho aqui em salvar, agora eu já consigo salvar, ó, já aperto lá salvar, tá? E agora ele vai aparecer aqui atrás, ó. Nessa tela aqui de automações, você pode fazer algumas coisas nela. Depois que você cria a macro, ele vai aparecer aqui esses 3 ícones aqui, né? Um para o play para você executar a macro, e ele vai executar onde? Aqui é a macro e aqui é o perfil. Ó. Se eu tivesse mais de um perfil, ele iria aparecer aqui a lista de perfis que tem aqui para executar a macro. Esse playzinho aqui, ele só aparece para o perfil que tem a mesma resolução que a macro foi calibrada. Ou seja, essa macro aqui, ela foi calibrada no perfil desse MumuPlay aqui. E esse perfil, qual é a resolução dele? Né? Quando lembra que eu falei lá da resolução,
A resolução desse perfil aqui é 1600 por 900. Então aqui, quando tiver aqui um outro perfil que não seja 1600 por 900, ele vai aparecer aqui, mas você não vai conseguir dar play, tá? Esse verdinho aqui vai aparecer desabilitado. Então você não consegue dar play. Por quê? Porque o perfil não está na mesma resolução da macro. Então, esse aí é o bizuzinho lá. E essa estrelinha aqui, essa estrelinha, quando você coloca aqui você favorita ela aqui, você for lá no perfil agora, a tarefa aparece agora aqui, ó, tá? Você pode clicar aqui para remover, ó. Se você clicar aqui para remover, ele desmarca lá, tá? E para que é que serve? Quando você clica ele aqui, ó, aparece aqui embaixo, ó, executar todos. Então vamos supor que você tem, sei lá, 8 perfis aqui, que são, você é fazendeiro lá, você tem um monte de continha que usa a mesma máquina, então você vai ter 8 perfis aqui, você bota aqui executar todos, ele executa todos ao mesmo tempo, para todos ao mesmo tempo, então serve para isso. Ou quando você está no perfil, você quer saber o perfil aqui e tal, você também coloca aqui, adiciona pelo perfil aqui, tá? E tem ações como executar tarefa, parar a tarefa lá na hora que você for criar macro, que ele também depende dessa estrelinha que está habilitada, tá? Então aqui para a questão das macros aqui, só para entender, né? Porque aqui em perfis fica listado o emulador, tá? Aqui fica listado o emulador e aqui fica a tarefa. E aqui em automações é o inverso. Aqui ficam as tarefas e aqui ficam os perfis, tá? Então aqui, ó, perfil e a tarefa. Vai ter todas as macros aqui que você adicionar aqui em automações, né? Você vem aqui favoritar. Para cada perfil vai ter todas as macros aqui favoritadas que você favoritou lá, né? E você pode executar aqui todas também, ou remover, enfim. E aqui não, aqui você vai ter todas as suas macros aqui listadas nessa coluna aqui, e aqui vai estar os perfis que você pode executar a macro, tá? Se tiver a mesma resolução você consegue executar, se não tiver você não executa, tá? Como é que eu faço para editar essa macro novamente? Como é que eu volto para lá? Tem aqui os ícones aqui de lado, ó. Tem aqui o ícone editar para você voltar lá para macro. Tem esse íconezinho aqui, ó, que você duplica essa automação. Se você clicar aqui, ó, ele vai criar uma cópia, né? Então você pode criar aqui essa cópia que eu vou lá e eu fiz uma coisa nessa daqui, eu não quero perder o que eu fiz lá, ou estou com medo de editar e dar ruim. Aí você vai e edita na outra, testa se deu bem, beleza, se não deu, enfim, ou você quer fazer uma outra macro para outro personagem, enfim. Quer excluir, você vem aqui e exclui aqui a macro. Toda vez que você salva uma macro, né, toda vez que você está editando e adiciona uma ação, toda vez que você salva ela aqui, ó, você vem aqui e aperta nesse botãozinho aqui, essa macro ele sincroniza com a nuvem, tá? Isso é uma funcionalidade premium. Se você tiver uma conta premium já ativa, né, não tiver no período de teste, toda vez que você salva ela, ele vai manda você salva ela na nuvem e ela fica salva lá com backup. Aí vamos supor que você teve alguma coisa, deu uma queda de energia, corrompeu o seu computador ou corrompeu a macro que você tá, o que é que você faz? Você vai lá e baixa da nuvem, tá? Tem esse botãozinho aqui, ó. Você clica nele, baixar da nuvem e você vai recuperar as macros que você já salvou que tá lá na nuvem lá. Você quer enviar essa macro aqui, dependendo do seu plano, né? Dependendo do plano que você tiver, você consegue criar uma macro e enviar para alguém, né? Um companheiro da guilda, um amigo, um irmão, enfim. Você vem aqui e clica aqui em compartilhar, tá? Ele vai gerar um token, né? Esse tokenzinho aqui, você bota aqui para copiar, fecha e você manda pelo WhatsApp, pelo Discord, você manda lá pro seu colega lá. Quando o seu colega receber, ele vem aqui nesse botãozinho aqui, ó, resgatar token, tá? Ele cola aqui o token aqui, clica em resgatar e a macro vai aparecer aqui, tá? Então são essas 4 funcionalidades. Baixar da nuvem, resgatar token, compartilhar, enfim. Lembrando que essas funcionalidades da nuvem, baixar, resgatar, enviar e receber, depende do plano que você assinar, tá? Tem 3 planos. Esse sistema aqui ele é um plano pago, tá? Você baixa ele de forma gratuita através da Microsoft, tá? Deixa eu botar aqui na Microsoft, ó. Você baixa ele aqui direto da Microsoft, da loja da Microsoft, tá? Você digita aqui emulo
Agente, ó, já vai aparecer aqui para mim aqui, tá? Você instala ele diretamente aqui da loja da Microsoft, vai aparecer o botão instalar, download, instalar, enfim. Depois você abre ele diretamente pelo menu do próprio Windows, tá? É, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, existem planos a partir de R$ 10, tá? Então, assim, tem plano de 10, tem plano mais caro, enfim. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse ir lá e ver onde é que baixa, enfim. Vou deixar tanto o link da Microsoft como o link do site do fornecedor do software, tá? Para não ficar muito longo, né, eu vou falar só essa parte aqui da apresentação de como é que bota um perfil e como é que funciona, enfim, seleciona perfil aqui nessa das automações, e nos próximos vídeos eu vou me aprofundando, explicando como é que adiciona um passe, enfim, vou fazendo outros vídeos aí, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, se gostou, se não gostou e tal, enfim, deixa nos comentários aí, que a gente depois vai lá vendo e vai se comunicando e, enfim, vai melhorando aí os vídeos aí, beleza? Pois valeu, meus abraço.